Paz do Senhor a todos, irmãos, irmãs e irmãos de todo o Brasil e de todo pela terra. Hoje, um ensino maravilhoso. Vou abordar um tema onde muitos nunca parou para pensar que agindo assim, você poderá ser condenado. Um tema muito importante, você já compartilha esse ensino para os seus WhatsApp da vida aí, para os seus amigos, para os seus familiares, para os irmãos e irmãs que aqui se encontram aí, né? Então hoje eu vou dar um ensino muito tremendo para vocês, um ensino de alta valia. Espero que vocês todos não saiam até o fim, tá? Vamos falar de uma coisa tanto espiritual e física também. E por que física? Porque é aquilo que você chega-se a atenção de outras pessoas. Então, automaticamente nós vamos estar falando hoje de um assunto muito importante. Espero que vocês não deixam, depois que acabarem esse vídeo, de curtir o vídeo aí, compartilhar ele, para que mais almas assistam o que Deus vai falar hoje com vocês. Bom, meus irmãos, você que não recebeu a notificação, que agora está vendo esse vídeo, você precisa ir nas suas notificações e ver se realmente ela está ativada com o sininho e tal, que se você comenta nos vídeos, você será notificado sempre. Muitas pessoas estão chorando no Brasil, pastor Júlio, mas eu quero ir para o céu, eu quero ser salvo, eu quero ouvir essas palavras de salvação, mas como eu posso? Tem dia que não dá notificação. Procure na internet algum meio de algumas ferramentas de aplicativo que faz vocês serem notificados por canais. Recomendo vocês Play Store e lá, né, tem um aplicativo chamado Sininho, que é muito bom, que não deixa você ser notificado. Muitas pessoas não receberam notificação, ok? Bom, hoje, muito bem claro, hoje será o ensino. O ensino hoje será de muita valia, né, para muitas pessoas. Nós vamos falar agora hoje sobre o que salmista Davi falava no primeiro salmo que ele outorgou, né, os Salmos capítulo 1. Então hoje nós vamos falar sobre os Salmos capítulo 1. E por que nós vamos falar sobre os Salmos capítulo 1? Meus irmãos, primeiramente, nós vamos falar sobre os Salmos capítulo 1, porque o Salmos capítulo 1 ele traz uma dimensão muito forte sobre o modo de viver e de se comunicar com as pessoas da sociedade. Você poderia me perguntar, pastor Júlio, eu posso então estar falando com pessoas que não são crentes? Eu posso estar no meio delas? Vamos ver o que a Bíblia manda, o que a Bíblia aconselha para que as pessoas que um dia converteram em Cristo, olha quantas pessoas estavam esperando esse ensino. Já estão falando muitas pessoas aqui. O pessoal da Itália já chegou, o pessoal da Coreia do Sul, Japão, o pessoal também da Ásia, todos estão ao vivo aí, da Espanha, dos Estados Unidos, da Bélgica, da Inglaterra também, todos os irmãos que aqui se encontram nesse canal. Vamos estar falando hoje sobre essa atitude. Eu sou cristão, eu sou um homem de Deus, Portugal também está aí. Eu sou... Vamos ver somente o pessoal do exterior que está aí. Quem é do exterior, de outro país? Né? Outros estados estão acontecendo aí, estou falando, Tocantins, olha só. Mas de outros países, o canal hoje tem alcançado muitos países. Suíça, né? Suíça já lhe deu o seu recado. E outros países, Portugal também está aí. E outros demais irmãos, que são os Estados Unidos também já está aí. Né? Alemanha também está aí. Que mais? Tem muitos mais países chegando. O pessoal de Sorocaba, Rio de Janeiro, mais um dos Estados Unidos. Bom, enfim, Rondônia, e assim vai, todos os estados brasileiros que estão conosco agora. Primeiramente, Deus abençoe a todos vocês que estão em casa. Vamos agora, Itália, Estados Unidos também já falou. Vamos estar falando hoje sobre um assunto muito sério. Eu quero que você atenta para o seu televisor, para o seu computador, Pernambuco, Portugal. Todos olhem bem para cá, para cá.
Não tire a atenção daqui. E se você ama teu irmão, compartilhe essa questão. De novo. Se você ama teu irmão, compartilhe essa questão. Se você ama teu irmão, compartilhe essa questão. Você ama teu irmão, compartilhe essa questão. Se não compartilhou, é porque não ama seu irmão. Olha só, presta bem atenção. Nós estamos falando hoje sobre o exercício de posicionamento numa sociedade, embora sabemos nós que o homem crente, o homem santo, o homem separado, ele já fala o seu nome, separado, separação entre o mundo e o céu, o mundo, a carne e o espírito, a justiça e a injustiça, o alto e o baixo, a luz e as trevas, o bom e o mal, o justo e o perverso, ou o puro e o impuro, ou o amado ou recebido de misericórdia. Né? Vamos falar hoje sobre o Salmos capítulo 1, um versículo pequeno, que vai dimensionar o que você precisa fazer para que agrade o Espírito Santo e para que você possa ser salvo. Nenhum pastor, eu confesso, nenhum pastor no YouTube abordou esse tema e eu vou abordar. Vamos ver o que eles escondem, o que a religião esconde de vocês. Vamos lá, no Salmos capítulo 1, vamos ver o que a religião tem escondido de vocês. Salmos 1, pega aí a Bíblia comigo. Salmos capítulo 1, vai dar tempo de você compartilhar, hein? Eu estou aqui ainda no Salmos capítulo 1, tá? Tá bom? Vamos lá. Salmos capítulo 1, no verso de número 1. Né? Está escrito assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos zombadores. Ai, 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 hein, Dona Senhora, Dona Maria, que está em casa, que gosta de ir no churrasco do filho, enchendo a cara com os amigos. Quantos crentes que não se importam mais? Ai, minha família, meu filho. Mas o que tem eu ir ali, ficar ali na festa da minha sobrinha, na festa do meu ente querido, só porque tem uns meninos bebendo? Eu não bebo. O que tem a ver eu ali? E aí, meus irmãos, como que fica essa questão? Né? Tem uma irmã aí que entrou aqui, ela com certeza não acompanha o canal, ela está dizendo assim: começou o julgamento. As pessoas têm um costume dizer que eu sou um julgador, né? Não é que julga, é que quando nós falamos de pecado e você se encontra no meio dele, a primeira coisa é doer em você. Então dói naqueles que se encontram no erro. Quando, né, Deus coloca uma questão a ser abordada, parece ser um julgamento, mas não é. Ele quer que ele te ama. Então, quando vocês estão no erro, realmente o fogo cai na cabeça. Mas quem não está nesse erro fala: nossa, muito legal esse ensino. E os que são humildes em reconhecer o erro falam: obrigado, Jesus, pela vida do teu servo que abriu meus olhos. Mas os duros de coração, tá julgando, tá julgando, tá julgando, tá julgando. Imagina se você, a gente não poder falar mais nada da Bíblia Sagrada. Tudo que a Bíblia fala é verdade. Então imagina, tudo hoje, daqui um dia você está pregando, as pessoas vão falar: está julgando, mas você está pregando, né? Como João Batista fez, né? Herodes, você está em adultério. Aí todo mundo falou: nossa, João Batista julgou Herodes. Não, ele somente exortou na justiça divina, né? Posso continuar? Se 10 falar que eu posso continuar, eu vou continuar. Já começaram os demônios, já começaram a ficar irritados comigo. Eu não posso nem abrir esse canal que os demônios ficam bravos comigo. Posso continuar? Pode. Então, Satanás, lembra aqui de mim. Estou aqui para aterrorizá-lo. Ô pastorinhos de calça apertada de revelações mentirosas, vem aqui estudar com a gente. Ô ganancioso do dinheiro, que cada pregação pega voto da igreja,
vem estudar com a gente, vem para o céu conosco, vem conosco. Ainda a porta da salvação está aberta. Ô Piriguete Gospel, vem conosco, vem para cá se converter. Eu tenho certeza que a tua vida vai mudar. Então vamos lá, podemos continuar. Está escrito assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Salmos capítulo 1. Beleza, vamos embora. Bom, meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre esse tema, um tema muito interessante, que eu queria que vocês todos ficassem de orelha empinada para cá, para o seu celular, para o seu computador, porque é um tema muito importante. Bom, hoje nós vamos falar sobre a atitude do crente, a atitude do cristão. Será que realmente um cristão ele pode se assentar à roda dos escarnecedores? A roda dos zombadores, daqueles presunçosos, incrédulos, que não crê e não deixa ninguém a crer? Segundo a Bíblia Sagrada diz, o que tem a ver a justiça contra a justiça, com a injustiça? Ou a luz com as trevas? Então, o respaldo bíblico já mostra que não dá para se misturar o comportamento de um homem salvo do que um comportamento de um homem pecador ou ímpio, ou seja, que não vive a justiça de Deus. Nós estamos falando de uma palavra que as igrejas costumam literalmente falar sobre essa mensagem. Todo mundo conhece esse salmo, mas poucos colocam ele em prática. Para mim, um dos maiores salmos são o 91, que fala sobre o servo do Senhor, e o Salmos 1. O Salmos 1 vem realmente já doutrinando o homem de Deus. O Salmos 1 já começa o primeiro livro já falando, ó, fique feliz se é aquele, ou seja, dando uma indicativa, uma solução e também uma experiência de vida, porque aqui quem está pregando é o salmista Davi, e ele também passou por esses momentos, né? Davi passou por isso, Davi passou por essa situação, e é por isso que agora ele está velhinho e está falando, e agora ele está escrevendo isso, para que todos entendam como foi difícil a sua vida, né? Então, quando nós falamos aqui, o Salmos fala de conselho, o que é conselho? Conselho é algo que é exclamado por uma segunda pessoa, mas que vem penetrando para o teu caminho, para que aconselhe o teu caminho, o que você deve fazer e o que você não deve fazer. Então, automaticamente, você é o aconselhado. Você recebe conselho de um e é automaticamente aconselhado pelaquela segunda pessoa. E as suas palavras entram em seus ouvidos e aí você vai ou recebe ou descarta. Mas embora seja que o conselho veio para determinar a vocês um jeito de viver, né? Então, a Bíblia diz em Provérbios 11:14, não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Vou repetir, Provérbios 11:14, não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Então, nós estamos falando de conselhos bons, né? E não conselhos maus. E hoje a igreja está entrando em conselho de ímpios. Estão se aconchegados com eles, andando com eles, falando com eles, tendo amizade íntima com eles. Então, é lícito, a Bíblia, ela apoia esse comportamento? De forma nenhuma. A Bíblia massacra todos aqueles que andam desordenadamente, ou seja, sem ordem, desordenadamente, sem a ordem e sem também a estrutura física e psicológica de mostrar caráter cristão, porque realmente não tem, né? Uma pessoa que fica vivendo com essas práticas e andando com pessoas nocivas,
maliciosas, pessoas ladrões, roubadores, mentirosos, fofoqueiros, são pessoas realmente que estão cegas juntamente com eles. Então não tem estrutura física, nem espiritual e nem psicológica para mostrar que realmente é a luz do mundo. Primeiramente, para vocês saberem, quando Jesus disse para aquela naquela parábola que a candeia não fica o velador embaixo, com a candeia embaixo da cama, tem que ficar sempre a mostra no quarto. Vocês entendem que para ter luz precisa ter uma candeia. A luz ela não fica sozinha, ela não flutua. Ou tem que ter uma vela, uma candeia, tudo tem uma estrutura para gerar luz. Então a candeia é a estrutura da luz. A candeia é a estrutura da luz. E os olhos são a candeia do corpo. Porque se olhar trevas, todo o corpo será tenebroso. E aí então apagará a luz que é em ti. Mas quantas são formas que a luz que é em ti são trevas? O que a Bíblia diz sobre isso? Então, comportamento também gera luz. Comportamento também gera morte. E assim sucessivamente. Nós temos que ter estrutura para carregar a luz. Se não tivermos estrutura, claramente que a luz será trevas. E automaticamente será apagada e aniquilada pelas trevas. Aleluia, glória a Deus. Então, a estrutura é o caráter, é o psicológico, é o físico e a mente. Ela tem que estar preparada para gerar a luz. Forte? É forte isso ou não é? Diga ou não? Diga glória a Deus. Embora seja que a Bíblia diz que da contenda se acha divisão, mas aquele que busca o conselho, busca a sabedoria, está aí no livro de Provérbios capítulo 12, depois vocês podem buscar lá, sabemos nós que quando Davi disse nesses salmos, era para alertar o povo sobre as questões que traria o povo à rebelião. Então, aonde há conselho, não há conselho. Livro de Provérbios, capítulo 15, 22, fala que frustram os projetos. Mas não estamos falando de conselho somente. Estamos falando de se assentar à roda deles. A roda dos escarnecedores. Eu estou com a minha Bíblia aqui, olha só. A roda dos escarnecedores. O que a Bíblia menciona e por que Deus ele se preocupa tanto com que o homem não se assente lá? Meus irmãos, quando a luz chega em meio às trevas, ela vem para guerrear. Todavia, quando o homem for diante dos ímpios, ele tem que para admoestá-lo a sair da escravidão do pecado. E não para andar com ele, viver com ele, vendo as suas práticas pecaminosas e exultando de alegria com eles também. Hoje nós estamos vivendo a hipocrisia do evangelho brasileiro. São crentes, crianças, jovens. A jovenzinha que canta no coral da Assembleia de Deus é a mesma que pega a mãozinha da amiga lá da escola com o pirulito na boca e andando no intervalo da aula, na escola, no colégio. É a mesma de saia jeans e de sapatinho de tênis que ficam dando risada quando o Joãozinho masca o chiclete e cola na carteira da Mariazinha. Então, vemos que essa juventude já está podre. Quanto mais o ciclo de oração que virou o ciclo da fofoca. As irmãs da igreja amam fofocar. Mas como gosto de uma fofoca, mas uma fofoca. Mas amam a fofoca e a contenda. Não são mais unidos em oração. Então, automaticamente, esses já geram para eles mesmos condenação pelos seus atos de viver. Mas vivendo essa tese, o que traz a fofoca? A fofoca, ela tem um pavio. Primeiro uma começa a fofocar, a outra chega junto para falar, é verdade que você está falando, não é mesmo, é verdade. Aí vem a terceira, é verdade também, eu também vi, eu também acho. Aí começa o bolo da fofoca. Então, se você olhar bem, a fofoca, ela é uma roda. E quando não é uma roda, é em dois. Mas dá prazer para a pessoa que está nas trevas falar mal da outra. Então a fofoca, ela ocorre e ela vira uma roda. Por quê? Por que foi gerada a fofoca? Por causa do Salmos capítulo
quando você sai da sua posição e vai até a posição que não é de Deus, ou você vai para converter eles, ou você vai para ser amarrado neles. Então o caminho da fofoca leva à ruína e à perdição. Então sabemos nós que como gerou, como cresceu, através de uma conduta de quem era luz, se tornou trevas e se amarrou no laço de mentira e de fofoca. Então, realmente, as trevas venceram a irmãzinha da congregação, que gosta hoje, antes pregava, orava, agora gosta de ficar coçando a saia e agora enxergando a sua língua ao mal. Por isso que Deus, ele tem medo que os seus servos, seus filhos, fiquem perto dos ímpios. Deus estremece no céu quando vê um justo indo para o caminho da perdição. Então, a conversa, ela deve ser espiritual. Por isso que Deus, ele não aprova. Nossa, esse ensino está demais. Aleluia. Olha, Deus não aprova, porque aconteceu no céu isso daí. Quando se achou iniquidade em Lúcifer, os anjos vieram e deram atenção a ele. E dando atenção a Lúcifer, ele levou a 13ª parte do céu, porque deu ouvidos ao pecador ímpio, que era para ser destruído sozinho. E hoje esse exército de demônios que nós enfrentamos. Então, o que Deus não quer? Deus não quer, porque vai produzir entre duas pessoas, produz uma coisa, chamado diálogo. O diálogo traz a ida e a volta. Eu falo, ele fala. Eu falo, ele fala. Eu ouço, ele ouça. Todo mundo em casa, vamos lá, todo mundo em casa. Eu falo, ele fala. Eu ouço, ele ouve. Eu falo, ele... Não, fala aqui. Eu falo, ele fala. Eu ouço, ele ouve. Eu falo, ele fala. Eu ouço, ele ouça. Então, tipo assim, o diálogo gera comunicação. E aí que entra a palavra de Deus. Meus irmãos, o que está escrito no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 7, é uma coisa muito forte e muito poderosa. Olha o que está dizendo lá. Tu a ensinarás repetidamente a teus filhos, e delas falarás assentada em tua casa, andando pelo caminho, deitando-se e levantando-te. Você sabe o que ele quer dizer aqui? Te dou um conselho. Vai repetindo essa fala na sua casa. Tanto no deitar, no levantar, vai repetindo essa fala. 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 Mandamentos de Deus. Mandamentos de Deus. Coisas espirituais que vão absorver a sua casa num transbordar tão grande que vai levantar a tua casa. Então, a fofoca, a contenda e os caminhos maus se assentando na roda dos pecadores fazem com que a conversa não seja espiritual. Então a conversa tem que ser espiritual. Então, por isso que nós precisamos observar esse tipo de comportamento. Como vamos ter conversa espiritual? Na roda dos escarnecedores. Na roda dos que praticam iniquidade. Como que a senhora que está em casa vai no churrasco do teu filho, com um monte de amigo dele bêbado, e a senhora com uma saia no pé, com o coque na cabeça, dizendo que é uma cristã. É um absurdo o que está acontecendo com a igreja, mas os pastores não ensinam esse tipo de ensino que eu estou dando aqui, e é por isso que a igreja está cancerígena. A igreja está cancerígena. Por quê? Porque não tem mais estudo como esse. Comportamento cristão é algo muito sério, e muitos jovens, mulheres de Deus, homens de Deus, caíram em laços de amargura porque não estavam obedecendo essa verdade aqui. Essa verdade, que está dentro da Bíblia Sagrada. Então, nós temos que ter, meus irmãos, essa atitude. Nós temos que dar alusão
as coisas de Deus. Tem que ser aludir às coisas de Deus. Em Salmo 145, verso 11, diz assim: falarão da glória do teu reino e relatarão o teu poder. E por quê? Quem é justo está na congregação dos justos, mas o homem falto de entendimento na congregação dos ímpios perecerá. Olha que forte essa palavra. Falta de entendimento e sabedoria. Congregação, quando você é crente, está perto de 3 pessoas ímpias, você está na congregação dos mortos. Na congregação dos mortos repousará, diz a palavra de Deus. Então, eu quero dizer a todos vocês que estão ao vivo comigo, 1.100 pessoas estão ao vivo comigo. É muita gente, é muito celular ligado, é muita televisão smart ligada, é muito computador ligado, é muita família, é muita casa, é muito tudo. É muita gente com uma live de doutrina. Hoje as lives de doutrina não passam de 200, 300. Então, de ensino principalmente. Então, se Deus trouxe vocês a esse ensino, que não foi eu, se o Espírito Santo trouxe vocês, escutem o conselho de Deus, para que vocês não tropecem amanhã. Jesus já está falando de Salmos 1, não sentar à roda dos escarnecedores. Então, se ele está falando desde os Salmos capítulo 1, e vem trazendo essa alusão aqui, toma cuidado que vocês podem se envenenar. A árvore do jardim do Éden foi a mesma coisa. A árvore não produzia frutos bons, era frutos de morte. Mas o que Eva foi caçar lá? Eva tomou do fruto e morreu. Assim será também a sua vida espiritual. Se você continuar no WhatsApp, que esses ímpios que você tem aí no seu celular, você nunca vai crescer espiritualmente. Vou repetir, se teu WhatsApp continuar com essa nojeira que tem aí, esses amigos que se dizem amigos que não são, só leva você para o matadouro, porque o espírito está neles, são de morte, vocês vão morrer junto com eles. Então o Espírito Santo está falando com você nessa tarde. Se você quer ver a vida, verá a vida com os que estão vivos. Mas se você quiser defunto e morte, vão para o cemitério. Vão se assentar à roda do cemitério, porque lá tem sepulcro, túmulo, choro, e tem também flores de despedida. Devemos saber aonde estamos indo, com quem falamos, aonde se assentamos. E é isso que a Bíblia quer, né? Então, Jesus está pedindo a vocês um tempo de sabedoria. Eu sei que muitos não estão conseguindo mais ser forte com Deus. Por que você está depressivo? Por que a senhora está chorona? Por que a senhora não consegue mais alcançar a presença do Espírito Santo? Não está sentindo mais a presença de Deus. É porque a senhora está fazendo coisas que Deus não está se agradando. Não está se agradando, e pode ser um desses motivos aí, que gera a morte. Bom, qual que é o hábito dos santos? O que o santo, o homem de Deus, tem que fazer? O que ele tem que fazer? A Bíblia diz lá em livro de Mateus, capítulo 3,16. Então aqueles que temiam o Senhor falavam um com o outro. E o Senhor atentou e ouviu, um memorial foi escrito diante dele, para que os temia o Senhor e para que se lembrasse do seu nome. Ouviram aí? Ouviram isso? Um falava com o outro sobre a respeito da obra de Deus. Eles só falavam assuntos do céu. A conversa do santo era outra. A mente do santo, a visão do santo, o comportamento do santo é totalmente diferente. O que tem o justo com o ímpio, o santo com o profano. Então vocês que estão se assentando à roda dos escarnecedores, vocês estão em laços de morte. Vocês não se produzem nada, é só futebol, cerveja. Por isso que nós perdemos amigo quando aceitamos Jesus. A primeira coisa que acontece em nossa vida, quando nós aceitamos Jesus, é perder a amizade. A primeira coisa que a senhora que está em casa, quando a senhora para de pintar o cabelo, a senhora perde as suas amigas.
Ah, Jesus, que alegria boa. Parou de pintar o cabelo, perdeu a amizade. Opa, doutrinou, já era, perdeu o pastor. Ai, Jesus, que maravilha a sua presença. Ó, perde tudo. Arrumou confusão na igreja. Quer arrumar confusão na igreja? Para de pintar o cabelo. Você vai perder o ciclo de oração, não será o mesmo, não vão te chamar mais. É os ímpios. Os ímpios é assim. Você sabe por que ninguém aguenta ver seu cabelo branco? É porque Jesus parece com você agora. Embora seja que a mulher não tem imagem e semelhança de Deus. Mulher não tem imagem e semelhança, a mulher só tem a semelhança. A imagem ainda não tem. Mas será legal e interessante que vai ficar como a imagem de Deus quando você se comportar como Deus. Aí será a imagem. Somente o homem tem a imagem e semelhança. Aí a mulher recebe também essa imagem. Porque até o cabelinho branco ela vai ter, imagina um negócio desse. O cabelo branco que Jesus tem, ninguém vai aguentar o seu cabelo branco, porque os demônios não querem que você se pareça com Jesus. Ai, meu Deus do céu. Então, as mulheres, as fofoqueiras da igreja, as vaidosas, vai ficar: não, tá muito feio o seu cabelo. Cuida da sua vida. Vocês têm que ter essa. Respira fundo e fala: cuida do seu corpo, eu cuido do meu. Tá muito feio, tá virando véia. Se eu tô virando, eu não sei, mas um dia eu vou ser. Não vai escapar, ninguém escapa da velhice. Vamos continuar, né? Falar de doutrina é a mesma coisa falar, então realmente esse lado que eu estou explicando para vocês, né? Vai perder o marido. Ah, se for perder o marido, se tinta de cabelo segura marido, quando seu marido estiver deitando, sabe o que você faz? Joga um monte de tinta de cabelo Velaton em cima dele, né? Aí ele vai grudar as caixinhas. Ainda bem que eu tenho o meu cabelo pintado, minha unha. Não tem nada disso. O que segura o marido, o que segura o homem na casa é o amor. Se ele for embora porque você pintou o cabelo, porque parou de pintar o cabelo, é porque não te ama. Ele não te ama, ele não te ama, porque o amor tudo pode, tudo crê, tudo suporta. Toma essa, Satanás, e fica quietinho aí. Vamos lá, vamos voltar aqui, já deu risada demais. Então, esse encosto, não maligno, encosto entre o justo e o ímpio, deve haver uma luta. Ou a luz ganha, ou as trevas ganham. Quando os dois se encontram, é para lutar. Calma, não leva para o lado carnal. É espiritual isso aqui. Então, quando um homem justo vai até um bar, ele vai para panfletar. Quando o homem justo vai até o ímpio, é para aconselhar. Não é para ficar grudadinho, paparicando. Eu te amo, eu também te amo. Mas Jesus ama ele também, ele ama a alma. Então por que você nunca viu a conversão dele? E nunca verá. Então o Satanás, ele usa seus amigos, para te chamar para cá. Vem aqui com a gente, fica um tempo conosco. O que tem a ver? Nós respeitamos a sua religião. Então, é isso que muitos estão morrendo. Tome cuidado, você está em casa. As coisas do Espírito é muito séria. Os demônios ainda continuam matando, e eles são estrategistas em matar almas. Tá bom? Então, o que fala em Mateus 3,16? Conversar dos justos. Os justos conversarão juntos. O ímpio e o justo não combinam e nunca vão combinar. Amém, meus irmãos? Então, e qual é o tema da conversa do justo e do ímpio? O que a Bíblia diz? Se eu chegar para o ímpio e conversar, eu tenho que falar: Jesus te ama, te salvou, morreu por você, se arrepende dos maus caminhos, adúltero, fornicador, mentiroso, traficante, ladrão, assassino, se converta. E quando eu encontro com o justo, qual será a minha conversa? Minha conversa será o Cristo, o tema. Lá em Lucas 24:13 fala isso. Nesse mesmo dia, iam 2 deles para uma aldeia chamada Emaús. Você lembra? Os 2 homens em Emaús estavam falando de Jesus, né?
Então, ele estava falando de Jesus. Jesus apareceu no meio, porque ele falou: onde tiver dois ou mais, ali estarei. Então, Jesus tinha que provar isso daí. Ele falou que estaria. Então, a primeira aparição que ele teve com dois conversando sobre ele foi em Emaús. Para pensar nisso, não? Por isso que eu falo para vocês: vocês entram nesse canal, vocês aprendem tanta coisa, que vocês falam: nunca parei para pensar nisso, Pastor Júlio. Se você acha que isso é muito forte, escreve aí: forte, hein? É forte, hein? É forte, hein? Realmente, Jesus, ele é muito compromissador da sua palavra. Então, ele, quando os dois estavam falando dele, já apareceu lá no meio. Ele falou: dois ou mais, ali eu estarei. Então, ele apareceu no caminho de Emaús para aqueles dois, né? Dois rapazes que estavam falando sobre a sua morte. Então, quando nós estamos, é forte, né? É, Brasil, infelizmente, não tem estudo como esse no YouTube. Pode pegar esse YouTube de avesso, trazer de novo. Eu não estudei a mensagem e estou pregando ela. Eu nem estudei. Eu falei: Deus, eu vou falar sobre isso. O Senhor aprovou e estou falando. Não adianta. Esse canal é diferente. É por isso que nós aprendemos muita coisa oculta que sai da boca do pastor Júlio. Não para minha glória não, meu irmão. É porque Deus me escolheu com grande sabedoria nesses últimos dias. E vai reclamar com ele, tá? Então, quando nós estamos nessa união dos justos, eles precisam falar das palavras cristocêntricas, ou seja, Cristo tem que ser o centro da conversa, para nos levar ao fervor da fé. E isso está em Lucas 24:32. Está lá, ó. Olha o que diz lá. Disseram um para o outro: não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? Então eles começaram assim: peraí, nós estamos falando de Jesus, está ardendo aqui. Você sentiu ardir? Você sentiu um queimar no coração? Oh, eu senti. O que você sentiu? Nossa, na hora que eu falei dele, das escrituras, começou a queimar meu coração. Ou seja, aqueles homens que estavam falando de Jesus estavam se edificando. Estavam se edificando. E no caminho do perverso? O que você vai ver? Vai arder teu coração? Não. Vai dar crescimento a vocês? Não. Não dará crescimento a vocês. Então por isso que deve ser fora, tem que andar em longe dos caminhos do perverso. Assim irá bem. Que não se assenta na roda dos pecadores e escarnecedores. Então vocês precisam alertar para esse sentimento. O sentimento de o que eu estou fazendo ainda conversando com esse amiguinho da escola. O que eu estou fazendo ainda conversando com essa vizinha há muito tempo da minha vida. Eu vou chamar a irmã da igreja para a gente conversar sobre a palavra de Deus. Vou chamar o pastor para nós conversarmos um pouco da palavra de Deus. Não, desculpa, eu errei aqui, porque o pastor não faz nem visita. Imagina ele vai na sua casa falar de Jesus. Desculpa. Erro, corta. Cortou. Corta, produção. Produção, tem como cortar aqui? É que eu errei aqui, o pastor não faz nem visita, então, como que faz? Posso continuar assim mesmo? Só um minutinho, pessoal. Produção, posso? Deu um erro aqui, o pastor não faz visita aí. Se ele for lá na casa da ovelha, não tem... Ah, beleza. Permitiu a gente continuar. Então, você tem que chamar pessoas que fiquem com vocês, que andem com vocês e que vocês abraçados em um só sentimento, vocês cresçam juntos. Lembra que a Bíblia fala? É melhor dois do que um. Porque quando um cair, o outro levanta. Então, se assentar, conversar, se mimicar com ímpio, negatividade. Vai trazer destruição, vai trazer morte, vai trazer dores. E é isso que Deus está preocupado. Deus está preocupado com isso. As dores que trazem lá no futuro. E às vezes você está caído e fala: por que eu estou caído? Por que eu estou assim? É por causa da mal compreensão. Não compreendi as escrituras. E essa não compreender as escrituras traz dor, sim. Traz dor e sentimentos de tristeza. Então, o que devemos fazer? O que devemos compreender? E o que devemos ter atitudes de cristãos, se separando das rodas da morte, ou seja,
A Bíblia diz, há caminhos aos olhos do homem que parece ser legal, ser bom, mas o caminho dele, o final dele, é a morte. Então a conversa tem que ser espiritual, ela tem que produzir fé, porque ardia nesses dois homens. Eles estavam falando sobre Jesus. Então não adianta vocês estarem no caminho da perdição achando que vão se safar, achando que vão se safar. O dia da justiça divina virá e Deus pesará a sua condição de vida que você tem na terra. Pode ter certeza disso. Deus vai pesar a obra de cada um. Então, se você sustentou isso na vida de vocês, hoje não deu nada, eu conversei com a vizinha e não morri. Bobão. Ah, eu sou bobão. Amanhã, vamos ver como que a senhora vai estar. Vamos ver como vocês vão se portar. No dia que virá o vazio na alma, no dia que virá a tristeza e a angústia e a dor. Então, meus irmãos, o caminho que devemos trilhar é o caminho da paz e da vida, e não o caminho da morte e da destruição. E isso os ímpios têm de monte: destruição, destruição e destruição. Então eu espero que vocês entendam e sair dessa visão terrena e tentar alcançar a visão espiritual. Sai da visão terrena enquanto é tempo. A Bíblia diz que Ló, os olhos, viu toda a campina do Jordão. Lembra lá em Gênesis 13? Ló olhou e falou, nossa, essa campina é boa, hein? Vou poder sustentar das minhas ovelhas nessa campina aqui. Abraão falou, então beleza, eu vou para cá e você vai para lá. Onde acabou Ló? Ló acabou morando em Sodoma e Gomorra, porque a visão terrena, ela não é espiritual. Então para de achar, eu acho, eu acho, ui, eu acho, eu acho. Cada um com uma voz, uma palavra estrondosa e demoníaca que sai da sua boca, eu acho. O achismo, ele é terrível, né? Então, em nome de Jesus, foi pela visão maldita que Acã roubou a capa babilônica, uma visão terrena. Não queria saber de vencer batalhas, queria ficar com essa visãozinha aqui, ó. Parou de olhar a visão do céu, aí roubou a capa babilônica, fez muitos soldados morrerem, né? E aí, Josué perdeu as batalhas por causa da visão terrena de Acã, né? O diabo pega Jesus e leva ele num monte muito alto e diz, tudo isso eu te darei. Jesus falou, não. Isso aqui eu não quero. A Eva também, vendo que a mulher estava lá, e ela viu que a árvore era boa, porque era bom fofocar, era bom falar com a irmã. Eu gosto mais da irmã que não é crente do que da irmã que é crente. Vocês já ouviram isso? O que mais sai hoje é essa palavra. Tem essa irmã não é crente, mas ela é melhor do que aquela irmã da minha igreja. Claramente que nós estamos falando de justo e de injusto, de luz e trevas. Com certeza tem muita mulher disfarçada de luz. Luz artificial, que se desligar a tomada, apaga. Essa foi boa, obrigado, Jesus. Então, essas mulheres, esses crentes da tomada aí, acesa, se desligar, acabar a energia, acaba, eles morrem. Mas estamos falando de pessoas verdadeiras, de pessoas que realmente são, de pessoas que realmente vivem. Não que fique escondendo aí, atrás de uma saia, atrás de um paletó, não. Pessoas de Deus, né, que admite suas falhas, que sabe aonde pode chegar e entende que Deus e é soberano de tudo. Tá bom? Então tire essa visão terrena, né? Porque a Bíblia diz, o que anda em justiça e fala com retidão, que remessa para longe de si o ganho da opressão, e sacode das suas mãos todo suborno, que tapa os seus ouvidos para não ouvir falar de sangue, olha só isso,
e feche os olhos para não ver o mal. Que palavra! Forte demais, meus irmãos. Olha aqui para lá, marca aí, pega a tua Bíblia. Isaías 33:15. Isaías 33:15. 33:15. Olha que forte essa palavra. Isso é muito forte, meus irmãos. Que palavra maravilhosa, meus irmãos. Olha, não vim falar de sangue. Não vim falar, olha, o que anda em justiça e fala com retidão. Não adianta, a Bíblia está aqui, seus fariseus. Eu estou dentro da Bíblia Sagrada. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Ok? Então, igreja, se vocês continuarem no caminho dos ímpios, perecerão. Espero que você que está em casa não caia nos lábios do homem e da mulher enganosa. E vivam intensamente para o céu, que é o caminho que vai levar vocês à vida e à paz. Que vocês entendam que esse ensino mostra que Deus levantou ainda as remanescentes na terra. Vocês que estão em casa, compartilhe esse vídeo urgentemente para suas irmãs da igreja, que gostam de ficar na casa da vizinha que não é crente, conversando, que gosta de ficar conversando com o dono do açougue, com o dono do mercado, com o rapaz da padaria, e conversas estendidas e vão embora. Então eu espero que vocês aprendam mais uma vez. Amém? Meus irmãos, antes de mais nada, quero agradecer ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo e a vocês que estão em casa, o carinho que eu tenho por vocês, o amor que eu tenho por vocês, sem visar lucros, sofrendo, né? Pagando preço, mas não quero que Deus retire de mim o teu Espírito Santo. Queria agradecer a Deus por todos vocês que ouviram essa mensagem. Sejam fortes, valentes, porque o Espírito Santo há de fazer em vida de vocês coisas grandes ainda. Fiquem firmes, meus irmãos, e se afasta desses caminhos de Coré, caminhos de doutrinas de Balaão. Fujam deles. Amém? Lembrando, quero agradecer a todos os dizimistas ofertantes da Igreja Santidade e Arrependimento e da Clínica de Recuperação Casa do Oleiro. O Brasil está ajudando, nós ganhamos mais mendigos, vamos fazer a remessa de mais homens que estão aí jogados na calçada essa semana. Então, se você ainda quer ajudar, que contribui, a conta está na descrição do vídeo. Um grande abraço, ajude essa obra, ajude a permanecer esses ensinos e vamos para o céu, porque esses endemoniados enganaram nós. Esses endemoniados nos enganou, mas vamos sair a partir de hoje. Pega o teu WhatsApp, faz uma limpa aí, vai excluindo já quem você não pode mais falar. Se essa menina, sua amiguinha, está te seduzindo, sai fora. E vamos sair da imundícia e vamos se achegar até mais o reino de Deus. Um grande abraço, beijo no coração e amo vocês, tá? Deus abençoe. O ensino foi maravilhoso e comentem aqui embaixo. Paz do Senhor, deixa o teu comentário, ajuda.